Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas da perseverança, que esse ano nós temos tratado da vida dos santos e sempre ressaltamos uma virtude, né, para aprofundarmos, né, a partir da vida de um determinado santo. E aí, esse mês eu até conversei com a Luísa, né, nós estamos já no mês de julho, então poderíamos ter falado de São Joaquim Santana ou outro santo de julho, né? Mas eu pensei em falar de um dos 3 santos que são mais comemorados em junho, né? Que inclusive
isso que está na raiz das festas juninas, né? São festas religiosas por excelência, né? De alguma forma a gente não pode perder isso, né? Que são Santo Antônio de Lisboa, São João Batista e São Pedro, né? Esses são os três santos, especialmente no Nordeste, né? Isso é muito característico, né? As festas juninas estão muito atreladas a esses três santos. E aí eu, até com atraso, a Luísa teve que ter uma paciência comigo aí, com atraso eu defini que falaria de São Pedro, até porque recentemente o Padre Paulo fez algumas homilias muito boas sobre São Pedro, né? Não só na homilia dominical que ele costuma fazer, o testemunho de fé, mas na própria paróquia lá, Cristo Rei, tem uma pregação seleta muito boa em que ele fala justamente da humildade. Aí por conta disso eu resolvi falar da virtude da humildade a partir da vida de São Pedro, né? E sempre, claro, para que nós possamos aplicar na nossa vida, né? E nas últimas aulas eu estava dividindo, né? Eu dividi em duas. A de hoje talvez não, porque como o mês que vem é mês de agosto, né? Convém falarmos do nosso padroeiro, né? Então, quem sabe aí a gente até pode iniciar uma série de aulas sobre os santos agostinianos, né? Tem uma coleçãozinha que eu comprei inteira. Não sei se foi numa festa junina, numa dessas barracas da... aquelas orações, aquela revista. Mas não é revista, não, é livro. Não é, mas é o livro com a vida do santo. Não. Tem uma coleçãozinha que vende aqui na secretaria, se vocês quiserem, até dos santos agostinianos. E os que eu li até agora eu gostei muito, são os nossos santos agostinianos. É uma editora que eu nem conheço, nem sei se existe mais, a editora Gávea, mas tinha uma época que a Ajar, eu não sei qual era o propósito, mas eles estavam tentando arrecadar algum fundo para, claro que algum bom propósito. Aí estava em promoção a coleção inteira. Então eu tenho lá em casa a coleção inteira os nossos santos agostinianos. Aí saiu assim um valor bem interessante, mas que eu saiba ainda vende aqui na paróquia. Então a gente pode iniciar aí uma série para que a gente conheça melhor, né? Inclusive a nossa padroeira também, se eu não me engano, o dia dela é em outubro, é 22 de outubro, se eu não me engano. Santa Madalena de Nagasaki. Então, 20 de outubro, né? Então a gente pode tentar, talvez em setembro, falar de Santa Mônica, né? E assim sucessivamente. Acho que é uma boa ideia. Um mês de diferença. Mas aí no céu não tem tanto relógio assim, né? E o livro que eu tenho utilizado para falar dos santos é esse aqui, de uma maneira geral, que essa aqui, se vocês olharem, na realidade é um fascínio, né? Então é um livro bem antigo, é um português até bem arcaico, mas não é possível, aliás é relativamente fácil de compreender, mas fala da vida dos santos. João Batista Lema, imagino que seja um sacerdote, mas assim, é um livro, sacerdote da Congregação do Verbo Divino, tá aqui, é um verbita. Então, é um livro muito bom, assim, ele está em 2 volumes, e eu comprei isso aqui em algum encontro que eu fui, tem uma editora que relançou, e então eu tenho utilizado esse livro nas nossas aulas, né? E aqui a gente está no finalzinho, né, do primeiro volume, né, porque, claro, mês de julho já é o volume 2, né? Então aqui é interessante que tradicionalmente São Pedro era 29, São Paulo dia 30, eu estou vendo aqui. Então antigamente a solenidade era separada. Então vamos ler aqui o que diz o livro sobre São Pedro, porque diferentemente de outros santos, né, São Pedro tem muita coisa dele na Sagrada Escritura, né? Então fica mais fácil nós falarmos sobre ele, mas é claro que tem também uma vida que foi vivida ali, que não está narrada na Escritura, né? E o livro vai vir em nosso auxílio, principalmente para a gente conhecer um pouco mais dessa parte da vida de São Pedro, que morreu no ano 67, tá? Depois de Cristo, evidentemente. São Pedro, então, foi martirizado no ano
67. São Pedro, primeiro Papa. Quem é que não conhece a vida de São Pedro, daquele pescador da Galileia, escolhido por Nosso Senhor para ser o primeiro dos apóstolos? São Pedro, forte na fé, dedicado ao Divino Mestre a ponto de querer defendê-lo com a espada. São Pedro que, fraco na tentação, negou o Mestre, mas pela contrição se levantou e por Jesus foi nomeado chefe da Igreja. Não é tanto a vida de São Pedro que hoje se nos apresenta, senão mais o seu pontificado. Na primeira vocação do apóstolo, Jesus o fitou e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, isto é, pedra. João 1,42. Essa mudança de nome é significativa. Jesus mesmo deu a explicação desse nome quando em Cesareia de Filipe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18. Nessas palavras, Jesus anuncia, entre outras coisas, que Pedro é a rocha inabalável que serve de fundamento à igreja. Na mesma recebe o supremo poder, e a ela são entregues as chaves do céu. Depois da gloriosa ressurreição, da pesca milagrosa, do repasto misterioso na praia do lago Genezaré, Jesus dirigiu-se a Pedro perguntando-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, sabeis que vos amo. Jesus disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. João 21, de 15 a 17. Com estas palavras, Pedro foi, pelo Divino Mestre, instituído pastor do seu rebanho. Assim, São Pedro compreendeu e pelos apóstolos foi reconhecido chefe da igreja. Logo depois da ascensão de Jesus Cristo, Pedro propôs a eleição de um substituto de Judas. Na festa de Pentecostes, Pedro tomou a palavra e falou com tanta convicção e tanto poder que no mesmo dia 3.000 judeus pediram o batismo. Foi Pedro também o primeiro que com grandes milagres confirmou a verdade da fé que pregava. Ao pobre paralítico que sentado na porta do templo lhe pediu esmola, disse o apóstolo: Prata e ouro não possuo, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. No mesmo momento, o paralítico se levantou e andou. Além deste, Pedro operou ainda muitos milagres. Doentes que lhe tocavam a orla do manto ou se lhe colocavam na sombra, ficavam curados. As autoridades do templo quiseram proibir a Pedro a pregação da nova doutrina. Este, porém, respondeu: é preciso obedecer a Deus, de preferência aos homens. Assim, Pedro pregou o Evangelho com toda a franqueza, não temendo cárcere e açoites. Foi também o primeiro dos apóstolos que pregou aos gentios, como prova a conversão de Cornélio. Tudo isso que está aqui, até esse momento, está narrado na Escritura. A partir de agora é que falar-se-á mais da vida de São Pedro depois do livro dos Atos, porque essas narrativas de pós-Pentecostes, pós-ascensão de Nosso Senhor e Pentecostes, estão todas no livro dos Atos dos Apóstolos. E quem quiser se aprofundar, inclusive, sobre a vida de São Pedro, basta pegar o livro dos Atos e vocês verão que, a partir de um determinado momento, a partir da conversão de São Paulo, o livro dos Atos se divide entre uma narrativa das viagens de São Paulo e das viagens de São Pedro. Então basta que vocês ali, depois até, se for o caso,
eu, a Luísa, nós podemos ver direitinho na Escritura quais são os capítulos que se dedicam mais propriamente às viagens apostólicas de São Pedro e colocamos lá para vocês lerem. Mas aí vem, claro, há uma parte porque no final do livro dos Atos ele fica mais concentrado na vida de São Paulo, até porque o livro dos Atos foi escrito por São Lucas, que era discípulo de São Paulo. Então, São Lucas ele começa em um determinado momento a falar na primeira pessoa do plural, porque ele viajava com São Paulo. Então, algumas das viagens apostólicas de São Paulo, São Lucas fez com ele. Então, o final do livro, né, acontece com a chegada de São Paulo e o seu estabelecimento em Roma. Por isso que há uma parte da vida de ambos, né, e evidentemente também de São Pedro, que não é narrada ali. E essa parte aqui é brevemente narrada aqui no livro. É difícil resumir em poucas palavras o que o grande apóstolo fez pela propagação da Santa Fé. Atravessou toda a Palestina, pregou e fez milagres estupendos onde quer que chegasse. Curou instantaneamente a Enéas da paralisia de que sofria havia 8 anos. Chamou à vida a Tábita, ordenou sacerdotes e sagrou bispos. Fixou residência em Antioquia, onde permaneceu durante 7 anos. Antioquia é uma cidade da Síria, né? Preso por ordem de Herodes em Jerusalém, foi por um anjo libertado da prisão. Depois disto, se dirigiu a Roma, a sede da idolatria. De lá mandou missionários para a França, Espanha, Sicília e Alemanha. 9 anos depois, sendo expulso de Roma, voltou a Jerusalém, onde pouco tempo ficou para procurar outra vez a capital do império. Em Roma vivia um grande feiticeiro chamado Simão, que fazia guerra à Igreja de Cristo. Tendo muito prestígio entre os romanos e sendo protegido de Nero, marcou um dia em que, para comprovar a verdade da sua doutrina, na presença de todo o povo, ia elevar-se ao céu. Chegou o dia determinado e Simão de fato subiu aos ares. Pedro fez o exorcismo e ordenou aos maus espíritos que se afastassem, e Simão caiu de uma altura considerável, fraturando as pernas. Este fato abriu os olhos de muitos que em seguida vieram pedir o sacramento do batismo. Mas serviu este fato também para que se desencadeasse uma furiosa tempestade contra a jovem igreja. O imperador Nero atiçava as paixões contra os cristãos. Pedro conservara-se algum tempo escondido da sanha do tirano e projetara a fuga de Roma. Saindo da cidade, assim conta a lenda, teve uma visão. Viu diante de si o divino mestre. Senhor, para onde ides? Perguntou-lhe o apóstolo. A Roma, para ser crucificado outra vez. Respondeu Jesus e a visão desapareceu. Pedro compreendeu o sentido das palavras e voltou para trás. Foi preso e levado ao cárcere Mamertino, onde se achava também São Paulo. A prisão durou 8 meses. Nesse meio tempo, São Pedro converteu os carcereiros Martiniano e Processo, que com mais 48 neocristãos sofreram o martírio. Condenado à morte, São Pedro foi, como o Divino Mestre, cruelmente açoitado e em seguida levado à colina vaticana para ser crucificado. Estando tudo pronto para execução, São Pedro pediu aos algozes que o pregassem na cruz com a cabeça para baixo, porque se achava indigno de morrer como o Divino Mestre. Assim morreu o primeiro Papa da Igreja Católica. No lugar do suplício foi mais tarde edificada a Basílica de São Pedro. Os restos mortais do príncipe dos apóstolos e primeiro Papa se acham na mesma basílica. Então vejam que é muito interessante, né? O que se chama hoje Cidade do Vaticano, né? Que hoje na realidade é um estado, né? Um país.
é porque se deve ao fato de São Pedro ter sido martirizado neste monte, né? Nesta colina, né? Então ali havia uma colina, esse Monte Vaticano, e foi ali o local do martírio de São Pedro. Então por isso que a sede da igreja está ali, né? Porque ali foi martirizado o príncipe dos apóstolos, o primeiro Papa. E então a basílica, né, foi edificada ali, e os restos mortais, como está dito aqui, os restos mortais estão, né, bem ali. É possível até, me parece, eu não fiz, mas é possível fazer até uma espécie de excursão, né, entre aspas, pelas catacumbas ali abaixo do altar, porque ele foi enterrado exatamente onde está ali o altar da Basílica de São Pedro. Então é possível, quando alguém for a Roma, né, parece que se você mandar um e-mail antes, é bom fazer isso, você consegue entrar ali e ter acesso ao local exato onde ele está enterrado, né? Isso é muito impressionante. O mesmo acontece com São Paulo. A aula o objeto da aula não é São Paulo, mas também São Paulo, ele foi martirizado, né, com uma espada, né, decapitado fora dos muros, né, de Roma, ali naquela basílica também belíssima que tem São Paulo fora dos muros, e ali está o túmulo de São Paulo. Então isso até hoje, né, é impressionante como até hoje, né, isso se conserva, né? E então isso inclusive são fatos que atestam, né, que a Santa Igreja é a verdadeira igreja, né? É a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a verdade está nela, né? E para a gente entrar na Escritura, sempre o livro, depois que ele conta a vida do santo, ele tem umas reflexões, e aqui tem uma oração bonita, né, que a gente pode fazer pelo Papa Francisco até todos os dias. É uma oração bem tradicional, até bem breve. Então, assim, demos graças a Deus que nos chamou ao grêmio de sua Santa Igreja. Levante a heresia a cabeça contra ela. Pugnem contra ela a maldade e a mentira, nada poderão contra o rochedo de São Pedro. Por mais que se enfureçam, jamais cantarão vitória. A igreja triunfará e seus inimigos perecerão nas ondas. Aí vem a oração. Rezemos pelo Papa, o legítimo sucessor de São Pedro e representante de Cristo sobre a terra. Aí a oração é o seguinte: que o Senhor o conserve, o vivifique, lhe dê felicidade sobre a terra e não o deixe cair nas mãos dos inimigos. Essa oração, inclusive, eu tenho um devocionário da Quadrante, que é um amarelinho, já trouxe aqui em alguma aula da Perseverança, que ele tem essa oração: que o Senhor o conserve, o vivifique, lhe dê felicidade sobre a terra e não o deixe cair nas mãos dos inimigos. E aqui tem uma continuação, né? Deus onipotente e eterno, compadecei-vos do vosso servo. Aí tem um espaço, né? Porque evidentemente os papas se sucedem ao longo da história. Deus onipotente e eterno, compadecei-vos do vosso servo, o Papa Francisco. Conduzi-o em vossa bondade pelo caminho da salvação, para que com a vossa graça deseje o que vos agrade e trabalhe com todas as forças para cumprir a vossa vontade. Amém. E também depois eles colocam outros santos, né, que são celebrados no mesmo dia. Eu achei muito interessante que eu tenho uma devoção especial por São Marcos, porque eu me casei no dia dele, 25 de abril, e parece, né, que tradicionalmente é o mesmo dia celebrada a mãe de São Marcos, né? Em Jerusalém, a memória de Maria Marco, de que fazem menção os Atos dos Apóstolos, 12, versículo 12. Sua casa parece ter sido um abrigo para os cristãos no tempo da perseguição. Então, só pode ser a mãe de São Marcos, porque a casa, né, de São Marcos, pela tradição, é aquela casa onde foi a última ceia, onde foi o cenáculo, né, o chamado cenáculo. Eu achei interessante que ela seja, a memória dela seja celebrada no mesmo dia 29, né, tradicionalmente. Maria Marco, né, o filho é João Marcos, ela é Maria Marco. Inclusive eu reenviei uma homilia essa semana, que às vezes alguns vídeos do Padre Paulo voltam assim para a minha tela no YouTube, aí eu
eu resolvo enviar de novo. Então, eu reenviei essa semana uma homilia que ele, o Padre Paulo, que eu não tinha ouvido da outra vez. Dessa vez eu ouvi, muito boa, sobre a São Marcos, né? O menino fujão que se tornou evangelista, né? Uma homilia muito boa. Essa semana também eu destaco a homilia sobre a família Martin também, que está muito boa também. No dia 12, né, foram celebrados os pais de Santa Teresinha, né? São Luís Martin e Santa Zélia. Tem uma homilia maravilhosa que o Padre Paulo fez essa semana sobre eles, que eu mandei lá no grupo, e eu reenviei também uma homilia de 2021 sobre a aparição de Nossa Senhora na Itália, da Rosa Mística, que também é 13 de julho. Esse ano ele não falou, mas teve um ano em que ele falou. É uma aparição também muito bela, com uma mensagem, como sempre, muito boa, né? Como que São Pedro foi preso em São Paulo? Como que foi decidido ser decidido o segundo Papa? Boa pergunta, mas com certeza, não, mas foram os bispos, né? Como é hoje, né? Aconteceu mais de... na realidade, ele com certeza não, penso que ele não teve nenhuma participação na escolha, né? Porque assim até hoje é feito, né? O Papa morre e acontece o chamado conclave, né? Que na realidade hoje nem são todos os bispos, né, que participam, né? É um determinado número de cardeais que tem ali, né? E nem todos eles são elegíveis, então tem uma série de requisitos. Mas como ali estava bem no início da igreja, né? Então não sei como se deu exatamente esse primeiro conclave, né? Mas imagino que tenha sido de uma maneira bem mais simples, né? Mas o Papa Lino certamente foi eleito da mesma maneira que, mal comparando, houve a escolha do sucessor de Judas, né? São Matias. São Pedro, na realidade, não foi ele que escolheu, ele disse que tinha que escolher, mas eles acabaram até tirando a sorte, né? É um fato até interessante, porque parece um ato não muito católico, né? Mas eles escolheram 2 homens, e entre esses 2, para que Deus mostrasse a sua vontade, eles, quase um unidunité ali, né? Eles tiraram a sorte, e a sorte recaiu sobre São Matias, né? Mas não deixa de ser uma forma, né? de Deus mostrar a sua vontade. Agora, eu imagino que no caso do Papa Lino, né, que foi o segundo Papa, né, que tem Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, e vai a sequência, né? O Papa Lino deve ter sido escolhido pelos bispos, né, que permaneceram, os apóstolos, né? Vários apóstolos, né, sobreviveram a São Pedro, né? São Tiago Maior já tinha sido martirizado, o São Tiago de Compostela, mas vários apóstolos sobreviveram a São Pedro, e havia outros bispos também. Agora, como isso se deu, não sei se há registro disso, mas certamente foram eles que escolheram, como imagino, né? Imagino que tenha sido eles, como acontece até hoje, né? Mas vamos aqui às passagens da Escritura, que aí é um itinerário, né? Claro que tem muitas outras passagens, mas eu peguei aí o que eu considerei mais importante para que a gente possa ver esse crescimento espiritual de São Pedro, né? Como Pedro foi crescendo espiritualmente, né? Desde que conhece nosso Senhor Jesus Cristo até o momento em que se torna de fato santo, né? E como a humildade foi fundamental para este crescimento. Esse é o ponto, né? Para o nosso crescimento espiritual, né? Não há como nós crescermos espiritualmente sem a humildade. Então, a primeira passagem é o primeiro encontro, que as pessoas não se atentam, mas houve um primeiro encontro antes daquele chamado na beira do lago. Houve um primeiro encontro que é narrado no Evangelho de São João. João, capítulo 1, versículos 35. Eu botei até o 51 porque envolve outros apóstolos e fica mais completo. No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos.
E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido João e que o tinham seguido. O outro era, só para que vocês saibam, o outro era São João Evangelista, né? O próprio autor do Evangelho. Eles eram discípulos de São João Batista. Foi ele então, no caso Santo André, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, aqui que é o primeiro encontro, de fato, dos 2, tá? Nesse momento, né? Então, há um encontro antes do chamado na beira do lago. E aí, só para a gente ter, assim, o quadro geral daqueles 2 dias, né? No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se à Galileia. Veja que esse primeiro encontro, então, não foi na Galileia, foi na Judéia, porque Jesus tinha sido batizado por João no Rio Jordão. Então, o primeiro encontro entre São Pedro e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse primeiro encontro mais próximo, mesmo que São Pedro eventualmente já o tivesse visto, ele aconteceu na Judéia. O versículo 43 deixa isso bem claro. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se à Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa imagem dos anjos de Deus subindo e descendo, a gente acabou de ler o livro do Gênesis, né, nas missas feriais, né? Missas feriais são as missas de segunda a sábado, né? Não se confundem com a missa dominical. Na realidade, a gente lê o livro do Gênesis inteiro, é claro que resumidamente, né? Mas eu ia falar porque esse versículo 51 é uma referência ao sonho que Jacó tem em Betel. Betel tem aquele sonho em que ele vê uma escada, né, e o céu aberto e os anjos de Deus. Então, aqui nosso Senhor se coloca como o verdadeiro Jacó, né? E ele diz isso para Natanael porque, diferentemente dos outros, né, que aparentemente eram homens mais simples, Pedro certamente, né, mas os outros, André também era pescador, João e Tiago, Filipe não saberia dizer, mas Natanael é São Bartolomeu, tá? Pela tradição, tem até uma igreja aqui dedicada a ele ali no Itaiangá, a paróquia de São Bartolomeu, fica ali
Depois da subida para o alto, ali mais em diante, ali tem uma comunidade chamada Tijuquinha, se eu não me engano. Ali tem uma paróquia dedicada a São Bartolomeu, que é Natanael. Ele já era um homem mais estudioso, né? Tanto que Nosso Senhor o elogia. Natanael, quando ele fala coisa boa de Nazaré, não é um preconceito com a cidade, né? A gente tem a tendência de achar isso, até porque a tradução acaba nos levando para isso, mas é porque ele conhecia a Escritura, né? E a Escritura dizia que o Messias viria de Belém. Então ele não sabia, né, que Nosso Senhor tinha nascido em Belém, por mais que ele tivesse sido criado em Nazaré. Então é por isso, inclusive, que Nosso Senhor o elogia como um autêntico israelita, e depois ele faz a referência, né? Imagino eu, né? Ele faz essa referência ao sonho de Jacó, porque Natanael era capaz de compreender essa referência e entender que ele ali se colocava como o verdadeiro Jacó. Jacó que depois teve o seu nome mudado para Israel, né? Então o nome Israel vem de Jacó. Então Jacó passou a se chamar Israel, por isso aqui dos seus 12 filhos vieram as 12 tribos, e é muito interessante porque agora, né, depois de encontrar vários dos seus apóstolos, é muito significativo que Nosso Senhor se coloque como o verdadeiro Jacó, na medida em que esses 12 serão aqueles que vão edificar a igreja, né? O verdadeiro povo de Deus, que é a igreja, será edificado da mesma maneira que o antigo povo de Deus, que era uma prefiguração da igreja católica, foi edificado pelas 12 tribos. O verdadeiro povo de Deus, o novo povo de Deus, que é a Santa Igreja Católica, vai ser edificado pelos 12 apóstolos. Então o Nosso Senhor se coloca aqui como o verdadeiro Jacó. Isso é muito significativo. Depois a gente vai no Evangelho de São Mateus, que aí vai ter aquele encontro que nós conhecemos mais, que é aquele encontro do chamado, né? O chamado na beira do lago. Mateus 4, versículos 12 a 22. É uma narrativa logo após ali a tentação de Nosso Senhor no deserto. Vejam, quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, no caso João Batista, retirou-se para a Galileia. Então, vejam que Nosso Senhor, então, depois que ele foi batizado, né, ele vai no Evangelho de Mateus para o deserto para ser tentado pelo demônio, e aí ele volta para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago. Então vejam que isso aqui não há como precisar quanto tempo levou isso, porque aqui mostra que Nosso Senhor, ele deixa a sua casa, ele deixa, inclusive, não sabemos se Nossa Senhora o acompanhou imediatamente ou se ela permaneceu em Nazaré, mas o fato é que ele deixa a sua casa, deixa a casa dos seus pais, né? São José, a tradição diz que já tinha morrido, mas deixa a casa da sua mãe, e aí ele foi morar na casa de São Pedro. A casa, né, o quartel-general, digamos assim, da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo era a casa de São Pedro em Cafarnaum. Então ele vai morar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali. E aí vem aquela preocupação que a gente sempre encontra. Lá no rodapé da Ave Maria fala, do lago, o lago de Genezaré, chamado também Mar de Tiberíades, né? Quem tem a oportunidade, né, de ir à Terra Santa, parece até que há como entrar, né, fazer uma espécie de passeio, né, nesse mar. Deve ser muito bom, né, para que nós possamos meditar sobre esses mistérios da vida de Nosso Senhor. O que eu ia dizer é que, como Mateus escreve o seu evangelho para os cristãos convertidos do judaísmo, ele tem toda uma preocupação de mostrar como em Nosso Senhor Jesus Cristo se cumprem as profecias do Antigo Testamento, e aqui acontece isso. Aí ele vai citar o livro do profeta Isaías no versículo 15, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios.
este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Isaías 9, versículo 1. Essa passagem é lida na Missa do Galo, não sei se vocês se lembram, mas a primeira leitura da Missa do Galo é essa passagem, só que ela continua, aí vai falar que Nosso Senhor é o Deus forte, é o príncipe da paz. Depois vocês podem ler lá em Isaías 9. Desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos que ele já tinha encontrado anteriormente, agora a gente já sabe: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. A gente pode ler a continuação até o versículo 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Então aqui é um resumo, né? Porque logo depois São Mateus entra nas bem-aventuranças, não nas bem-aventuranças, ele entra nas bem-aventuranças, mas ele entra de fato no Sermão da Montanha, nos próximos 2 capítulos. Por isso é que ele tem essa preocupação de resumir, né, a atividade apostólica de Nosso Senhor na Galileia. Então vejam que há esse chamado e eles imediatamente atendem. É claro que isso não tira o mérito nenhum, né, do atendimento imediato, né? Basta nós refletirmos na nossa vida, né? Se nós estivéssemos ali fora e Nosso Senhor passasse, né, e nos chamasse, o que nós faríamos, né? É claro que nós temos toda uma sorte de obrigações, e entendam que eles não abandonaram, né? A palavra que abandonar, né, parece que São João e São Tiago deram um pé ali no pai deles e foram embora, né? Se vira aí, porque eles tinham ali uma empresa mesmo, uma espécie de, não sei se dizer se uma cooperativa. O Papa Bento XVI fala isso naquele livro, Jesus de Nazaré. Ele diz que eles eram sócios de alguma forma, né? Tanto Zebedeu, os seus filhos, e Santo André e São Pedro. Então havia ali uma espécie de sociedade, uma espécie de cooperativa. Então é evidente que não foi um abandono abrupto, né, insensível, né? Se vira aí com a pescaria, né? São Pedro, também São Pedro não se sabe, né, se ele era um homem casado ou se ele era viúvo. Isso é interessante. As mulheres podem ficar bravas agora, mas eu ouvi um argumento interessante sobre a viuvez de São Pedro, que quando a sogra de São Pedro é curada, quem serve os apóstolos é a sogra. Não se fala da mulher de São Pedro ali participando, né, do serviço. Realmente seria uma insensibilidade da filha, né, deixar a mãe ali sozinha servindo, né? Claro que a Escritura pode ter sido também comedida, né? Isso acontece muito, mas há uma tradição que diz que São Pedro já era viúvo, ele não era casado, ele era viúvo, e os outros não se sabe, né? Mas certamente São João, por ser mais jovem, era solteiro, né? E os outros possivelmente também, mas não necessariamente. Às vezes nós pensamos, mas São Pedro abandonou a sua mulher, né? Primeiro que é uma vocação única, né, na história da igreja, e é claro que isso não foi feito de uma maneira desordenada. Seguir Nosso Senhor
é um passo interior, mais do que exterior, né? É claro que envolverá muitas mudanças exteriores nas nossas vidas, mas o segmento primeiro é interior, né? Essa decisão de abandonar tudo para segui-lo, em primeiro lugar, acontece na alma, acontece no coração. E é evidente que isso não foi feito de uma maneira desordenada. Deixaram lá o barco à deriva, né? Os peixes apodrecendo na areia. É evidente que não foi assim. Até porque em São Lucas há uma narrativa do mesmo episódio que São Lucas vai narrar de uma maneira mais ampla. E aí a gente vê como há uma pesca milagrosa por trás desse primeiro chamado. E nessa pesca milagrosa a gente vê a humildade de São Pedro mais realçada, né? Lucas 5, de 1 a 11. É o mesmo episódio, né? É o mesmo episódio, mesmo que não seja exatamente o mesmo episódio, mas certamente essa pesca milagrosa ela acontece ali dentro do mesmo contexto, né? E o chamado é o mesmo, evidentemente. E vejam que os sócios, aqui fica mais clara essa sociedade dos 4 apóstolos, né? E desses 4, Santo André também, mas 3 são aqueles mais próximos de Nosso Senhor. Santo André não fica de fora, mas certamente os outros 3 estavam acima, né? São Pedro, São João e São Tiago, né? Essa proximidade ela pode ser vista porque estes 3 estavam, né, em eventos em que nenhum dos outros apóstolos estavam, como a ressurreição da filha de Jairo, a Tálita, né? Talita, né? Tem gente que bota o nome da filha de Talita, né? Porque Tálita em aramaico era menina, né? Nosso Senhor diz Talita cum, né? Menina, levanta-te. E aquele episódio só os 3 estavam. Na transfiguração só os 3 estavam. No Horto das Oliveiras só os 3. Então isso mostra uma maior proximidade de Pedro, Tiago e João. Por isso é que é tão significativa essa pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca. Então, companheiros aqui, isso mostra essa sociedade, né? Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, essa passagem ela é preciosa, né? Porque de fato ela é bem elucidativa daquele primeiro chamado que São Mateus narra, né? Tanto de São Pedro e Santo André, quanto de São João e São Tiago. Mas no caso de São Pedro, há 2 episódios aqui que mostram a sua humildade, né? E isso aqui já deve iluminar, né? Como nós devemos ser humildes, né? Primeiro,
quando ele diz: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede, né? São Pedro era um pescador, né? Um pescador de ofício, né? Não é aqueles pescadores que a gente conhece aqui, nada contra, mas é um hobby, né? A pessoa às vezes vai pescar, né? Aí fica ali na beira da praia ou sai para pescar com alguém. Isso é um hobby muito legítimo, mas eu quero dizer aqui que ele era um especialista no assunto. Ele era um pescador de ofício e diante dele estava um carpinteiro. Diante dele estava um homem que não era especialista naquele ofício. Um homem que ele já identificava como sábio, né? Tanto que ele o chama de rabi, de mestre. Mas vejam, aqui já tem uma humildade muito grande, porque ele pescou a noite inteira e nada apanhou. Então ele, especialista, ele ficou a noite inteira, então ele devia estar bem irritado, até porque ele é um homem que a tradição diz que tinha um irascível também aguçado. Aí eu faço até referência à aula anterior que a gente deu sobre a mansidão, né? São Pedro também poderia, a exemplo de São Francisco de Sales, São Pedro também é um exemplo de mansidão, de um homem que com a graça de Deus soube domar, né, o seu irascível, né, e se tornar um homem manso. Então certamente aqui ele devia estar frustrado, irritado, mas diante da palavra de Nosso Senhor ele tem a humildade de obedecer. Por causa de tua palavra lançarei a rede. Então, essa humildade que nós devemos ter, porque infelizmente, muitas vezes, nós nos comportamos como verdadeiros sabichões, né? Na condução das nossas vidas, né? Então, aqui, essa pesca tem a ver com a vida, né? De uma maneira geral, o trabalho, né? O apostolado. A gente acabou de celebrar São Bento, né? São Bento tem aquela regra maravilhosa, né? Mas aquelas 3 palavras, né? 2, 3 palavras, ora e labora, né? Reza e trabalha. Então vejam que o trabalho que é feito sem a oração, o trabalho que é feito sem o pedido, o humilde pedido da graça de Deus, ele é infrutífero. Ele, em geral, ele é estéril, ele não traz frutos. E quando traz frutos, são frutos aparentes, não são frutos profundos, não são frutos de vida eterna. Pelo contrário, quando nós somos humildes e recorremos a Deus antes do trabalho, né? Isso de uma forma geral, não estou a falar simplesmente, claro que também está incluído do ofício profissional, nem principalmente dele, mas de uma forma geral na vida, a condução das nossas vidas, a condução da nossa existência, porque a vida inteira é um trabalho, é uma luta, né? Jó vai dizer no seu livro, a vida do homem sobre a terra é uma luta, é um combate, a vida é um trabalho. E infelizmente os homens dos nossos tempos têm esta tendência, né, de se sentirem os mais superiores, né, de se considerarem Deus desnecessário, né, considerarem Deus algo considerarem que Deus não existe no final das contas, mesmo que em teoria o reconheçam, são ateus na prática. E esse é o perigo, né? É cairmos nesse ateísmo prático ou num pelagianismo, né? O que é pelagianismo? Eu falava sobre isso na aula de catequese de ontem da turma de sexta-feira. O Pelágio dizia que nós não precisávamos da graça de Deus para sermos santos, né? Para crescermos espiritualmente, que bastava nós lermos, né, a vida de Nosso Senhor, a vida dos santos, e seguirmos o seu exemplo, que pelas nossas próprias forças nós conseguiríamos, né, chegar na perfeição cristã. E é claro que isso é uma mentira, né? Nós
conseguimos constatar essa falácia nas nossas próprias vidas. O fato de eu ser catequista, por exemplo, para citar o meu mau exemplo, não me exime de me guardar de uma série de situações, das ocasiões de pecado, não me exime de ter vida espiritual. O fato de conhecermos o bem e o mal, o certo e o errado, não impedirá que pequemos, totalmente conscientes do que é o certo e do que é o errado, caso não sejamos humildes. Humildes para, como São Pedro, ouvir a palavra, meditar a palavra e agir conforme a palavra, né? Se converter nessa, como o Padre Paulo gosta de falar, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, né? Então, ouvir a palavra e ter a humildade de se converter, de se submeter à santa vontade de Deus, e saber, né, que mesmo para o bem que nós já sabemos que deve ser feito, se nós não pedirmos a graça de Deus, nós não conseguiremos fazer. Nós precisamos ser verdadeiros mendigos da graça. E aqui, mais uma vez, São Pedro mostra a sua humildade quando ele diz: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É evidente que ele não falou isso desejoso que nosso Senhor se afastasse dele, mas ele se aproxima de nosso Senhor como alguém que reconhece a sua condição miserável, pecadora, né? E como isso é um exemplo maravilhoso para nós, né? Que eu digo de maneira geral, né? Os fiéis de hoje, fiéis católicos, né? E mais ainda as pessoas que nem têm fé, mas muitas vezes hoje nós não temos essa reverência diante de Deus, né? Isso vale até para a maneira como nós entramos na igreja, como nós nos portamos dentro da igreja, principalmente dentro, ou quando estamos mais próximos, né, do Santíssimo Sacramento, né, do sacrário, mas também do altar, né? É claro que também passa por isso, né? Essa reverência, essa humildade, mas principalmente a atitude interior de alguém que adora, né? A adoração é essa atitude daquele que se reconhece criatura diante do Criador, né? Daquele que se reconhece um nada diante do seu Senhor. E vejam que a palavra aqui muda. Ele não chama mais Nosso Senhor de mestre depois do milagre, ele chama de Senhor. Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então aqui ele já reconhece de alguma forma já está infusa no seu coração aquela fé que ele vai professar na passagem de São Mateus, no capítulo 16, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o Senhor, né? Senhor é uma palavra que só é atribuída a Deus, né? De uma maneira própria. Então aqui São Pedro já reconhece que está diante de Deus, e assim devemos ser nós. Ser humilde é isso, né? Reconhecer-se totalmente necessitado de Deus para os menores dos atos, reconhecer o nosso nada, e eu falo isso realmente assim. Eu me converti com 22 anos, né? Eu estou com 36, é uma breve caminhada, né? de 14 anos, mas por outro lado, algumas lições podem ser tiradas, né? A importância de nunca negligenciarmos a vida interior, né? A vida espiritual. E aí é claro que dentro da vida interior estão incluídos, né, a oração, o estudo, a vida sacramental, então a confissão frequente, a missa frequente, consequentemente a comunhão frequente, buscar estar sempre em estado de graça. Então, se caiu em pecado, buscar se confessar o quanto antes, né? Evidentemente isso se aplica de maneira especial aos pecados graves, mas
mesmo os pecados leves, né? É claro que não tem uma urgência de serem confessados, mas procurar confessar-se com frequência para poder confessar os pecados leves, né? Então, eu tenho o hábito, além da graça do propósito e da missa diária, né? Que é de fato um desafio, mas para quem consegue é uma grande graça. Mas eu tenho o hábito de me confessar semanalmente, posso dizer que é uma grande graça, e é possível. Muita gente fica dizendo, mas é tão difícil na paróquia tal, só pode no horário tal, seguindo a burocracia tal, mas para quem quer de fato se confessar, não tem isso, sabe? Você vai lá na sacristia, pede para o padre, você vai eventualmente passar por alguns dissabores, mas você vai conhecendo as paróquias onde tem aqueles plantões de confissão, qual é o horário, e você vai adaptando a sua vida a isso. Mas o Rottweiler, às vezes tem algumas secretárias que se comportam como Rottweilers, né, que não deixam você chegar no padre de jeito nenhum. Parece secretário de juiz, né, para quem trabalha. Eu sou advogado, né? Secretário de juiz se comporta muitas vezes assim, né? E o advogado fica ali com muita raiva, né? Mas tem secretária paroquial que é assim também. Mas o fato é que isso não pode nos desanimar e também não pode virar uma desculpa para nós não fazermos o que deve ser feito, né? Então, assim, existem, graças a Deus, muitas paróquias. Aqui mesmo na paróquia, o Frei João, o Frei Nicolás, com quem eu tenho mais hábito de me confessar, são muito disponíveis. O Frei Agostinho costuma atender nas sextas, o Frei João, o dia preferencial, assim, é a quinta, mas, em geral, são muito disponíveis. Mas, mesmo que não seja aqui, em outras paróquias, o que eu recomendo é que se confessem pelo menos uma vez por mês, no mínimo, mas quem quiser confessar com mais frequência, de 15 em 15 dias, toda semana, não se arrependerá, porque aí vocês vão poder confessar também as falhas leves, né? Eu não sei vocês, mas eu pelo menos, se eu deixar um mês de acúmulo de falhas leves, coitado de mim. Vocês são quase santas, né? Eu e um santo aqui, então certamente vocês não cometem muitos pecados veniais, né? Mas o fato é que o exame de consciência à noite ajuda também na própria confissão também. Então, todo dia à noite fazer um exame de consciência, não só das coisas ruins, mas primeiro das coisas boas que foram feitas naquele dia. Mas aí vem a humildade, né? Quando a gente faz o exame de consciência e pensa nas coisas boas, o que faz o humilde, né? Dá graças a Deus, né? Eu fiz o bem graças a Deus, não foi por mérito, foi por graça de Deus. E reconhecer as misérias, né? Então, tudo isso, né, são exemplos práticos que a gente pode tirar, inspirados aí na vida de São Pedro. E vamos ver agora então o chamado, né? O chamado de São Pedro a ser o príncipe dos apóstolos, lá no Evangelho de São Marcos, né? Que não deixa de ser o Evangelho de São Pedro. Marcos, ele, até o seu nome, né? João Marcos, mostra que ele era judeu, né? João é um nome hebraico, mas ele também tinha um segundo nome grego, né? Por isso é que a sua mãe então era chamada de Maria Marco, porque ele também... ele era um judeu, mas também tinha ascendência em regiões fora, né, do território de Israel, por isso que ele sabia falar o grego, e ele era o intérprete de São Pedro, né, e por isso é que ele compila as pregações de São Pedro e escreve o seu evangelho. Então o evangelho de São Marcos também é, de alguma maneira, o evangelho de São Pedro. Ele era discípulo, né? Foi discípulo de São Paulo durante um tempo e depois virou discípulo de São Pedro. Então, Marcos 3, versículos 13 a 19. Depois subiu ao monte, no caso nosso Senhor Jesus Cristo, né? E chamou os que ele quis. Então vejam que foi uma eleição. E foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12,
Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, que isso também indica que os dois tinham também um irascível aguçado, né? Tanto que tem uma passagem que Nosso Senhor é rejeitado em que eles falam, perguntam a Nosso Senhor se ele queria que os dois pedissem a Deus que lançasse um raio sobre aquelas pessoas, né? Então isso indica que eles dois também não eram muito fáceis no temperamento. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, ou zelota, né? E Judas Iscariotes, que o entregou. Vejam que em todas as narrativas da eleição dos apóstolos, Mateus também faz essa narrativa. São Pedro é o primeiro. Sim, nos sinóticos tem, nos 3 evangelhos sinóticos tem. Durante essa semana teve no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, tem a eleição. Então, nos 3 sinóticos tem. E cada um vai ter a sua particularidade. No caso de São Lucas é bonito porque ele mostra que Nosso Senhor ficou a noite inteira em oração antes de eleger os 12 apóstolos. Ele passa a noite em oração, então esse subiu ao monte, né? São Lucas vai explicar que ele subiu ao monte para rezar e passou ali a noite inteira em oração. E o que eu chamo a atenção é que fica muito claro que São Pedro é o príncipe dos apóstolos, é o primeiro, ele é de fato o primeiro Papa, inquestionavelmente, porque também em todas as narrativas da eleição dos apóstolos o seu nome aparece primeiro. Tanto no de São Marcos, no de São Mateus e no de São Lucas, o nome de São Pedro está em primeiro lugar, e além de outros indicativos de que ele é o príncipe dos apóstolos, que a gente vai ver inclusive agora o principal deles no capítulo 16, né, do Evangelho de Mateus, São Mateus. São Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Aqui é a profissão de fé de São Pedro. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu na realidade botei até o 19, mas eu estou errado, a gente tem que seguir principalmente por conta do tema da aula. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Eu só chamo a atenção porque às vezes a gente lê o Evangelho de uma maneira como se tudo acontecesse no mesmo dia, né? E não necessariamente foi assim, porque realmente seria um pouco extremo, né, que fosse na mesma hora, mas a palavra desde então, no versículo 21, mostra que aquilo ali pode ter durado algum tempo, né? Não necessariamente foi na mesma hora, mas aí vejam a atitude de São Pedro. Pedro, então, começou a interpelá-lo
e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Escândalo é pedra de tropeço. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? O que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Então essa continuação é fundamental, porque nós vemos que São Pedro então é claramente o príncipe dos apóstolos, através dele, é sobre a sua fé, né? E sobre ele também que será edificada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não a igreja de São Pedro, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é evidentemente a Santa Igreja Católica. E nós devemos, como o Padre Paulo ressaltou muito naquelas homilias que eu mencionei, devemos nos manter na fé de São Pedro, e por isso toda a preocupação que nós temos aqui na catequese de ensinar para vocês a fé de uma maneira muito ortodoxa, no sentido pleno da palavra, né, correto da palavra ortodoxo, né, a fé da maneira como ela sempre foi ensinada, sem qualquer tipo de desvio, nem para a esquerda nem para a direita, né? É fundamental que nós nos formemos na fé da igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo confia a São Pedro, ao Papa e aos seus legítimos sucessores, e aos apóstolos e aos seus legítimos sucessores, que são os bispos, em comunhão com o Santo Padre, o Papa. Mas vejam logo depois a atitude de São Pedro, que não quer que nosso Senhor morra na cruz, né? Claro que por um lado aqui tem o carinho, né, o afeto de São Pedro por nosso Senhor, mas por outro lado também tem a atitude que nós também temos muitas vezes de não abraçar a cruz, de fugir da cruz. E vejam que, de alguma forma, até no fim da vida, não foi um pecado, evidentemente, ali São Pedro já estava num alto grau de santidade, né? Mas até no fim de sua vida, né? O livro fala que é uma lenda, né? Mas não no sentido da mula sem cabeça, né? Do Saci Pererê, não é lenda nesse sentido, na realidade é uma tradição, né? É lenda no sentido dessa tradição que São Pedro, antes de ser martirizado, ele, como é natural, né? Ele tentou, até porque o martírio ele não deve ser provocado, né? O martírio ele não deve ser um suicídio, né? O martírio de fato deve ser oriundo de uma perseguição por ódio à fé. Então São Pedro faz aquilo que julgava ser a vontade de Deus. Ele foge da cidade de Roma, ele foge do imperador para continuar a viver, né, santamente como vivia, continuar a pregar. Só que nosso Senhor ali manifesta a sua vontade a ele, que era que ele fosse martirizado, que ele fosse crucificado como ele, né? E ele, por humildade, né? Esse é um ato também extremo da humildade de São Pedro, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas como é que a gente traz isso para a nossa vida? Muitas vezes nós nos comportamos como Satanás nesse sentido, né?
quando se fala o diabo foge da cruz, né? Como o diabo foge da cruz, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós não queremos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui vem a questão, mesmo que tenhamos a fé de São Pedro, nós também precisamos ter a humildade de São Pedro. É fundamental que tenhamos a fé de São Pedro, que conheçamos a fé da igreja, mas também precisamos nos inspirar na sua humildade, que saiu do caminho, deixou esse caminho de um inimigo da cruz de Cristo para verdadeiramente se tornar um servidor da cruz de Cristo, né? E porque isto não apenas acontece aqui, né? Nós vemos na própria transfiguração, que nós podemos ler, eu não tinha selecionado, mas está logo na sequência aqui no Evangelho de Mateus, no 17, logo depois a transfiguração é a mesma atitude de fugir da cruz. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Então vejam que aqui, mais uma vez, São Pedro mostra, aquilo que muitas vezes nós vivemos. Vamos fazer 3 tendas, Aqui está muito confortável, aqui está muito bom, porque na realidade não era subir ao Monte Tabor que Nosso Senhor tinha que subir simplesmente, Além de subir o Monte Tabor, Nosso Senhor teria que subir um outro monte, que é o Monte Calvário. E São Pedro era chamado a subir com ele. E nós sabemos que, infelizmente, ele não subiu. Nós sabemos que, infelizmente, ele traiu nosso Senhor Jesus Cristo, como nós muitas vezes traímos. Ele não quis abraçar a cruz. Ele não quis tomar a sua cruz com nosso Senhor, ou tomar a cruz de nosso Senhor, ou unir a sua cruz à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós somos chamados a fazer. Muito pelo contrário, ele queria ficar lá no Monte Tabor, junto a nosso Senhor, Moisés e Elias. De alguma maneira ele queria a ressurreição sem a cruz. Ele queria o Tabor sem o Calvário. Acontece que é impossível subir o Monte Tabor
sem antes subir o Monte Calvário. É impossível ressuscitar com Cristo se nós não sofremos e morremos com Ele. E é isso o que nós vamos mostrar agora no Evangelho de São Lucas, com a negação de São Pedro, né? Que é o momento ápice, assim, dessa sua fraqueza, né? Que se revela em várias passagens, diga-se, podemos dizer, mas eu peguei apenas aquelas mais significativas, né? Vamos primeiro ao momento em que eu não coloquei aqui, mas no capítulo 22 de São Lucas, Nosso Senhor, ele prediz a negação de São Pedro, lá no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. A melhor tradução aqui diria: a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Então aqui tem a vocação de São Pedro também para ser o pastor supremo da igreja, confirmar os irmãos na fé, né? Aqui não é a melhor palavra confiança, mas sim fé, confirmar os teus irmãos na fé. Então aqui também, uma vez mais, essa vocação de São Pedro e dos seus sucessores para ser o pastor supremo da igreja, o vigário de Cristo na terra. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. E aí nós chegamos numa passagem que eu selecionei, a gente pula lá para o versículo 54, a efetiva negação. E aí o Padre Paulo aponta uma contradição interessante. Diante dos soldados, né, diante de grandes soldados armados, São Pedro, até nesse caso, poderíamos dizer, né, por mais que Nosso Senhor o tenha repreendido, né, que quem pela espada vive, pela espada morrerá, é uma frase muito importante também, porque o cristão, ele não é pacifista, mas ele é pacífico, né? Nós falávamos sobre isso na aula sobre a mansidão, mas o que eu ia dizer é que diante de soldados, São Pedro é bravo, é corajoso e chega até a cortar a orelha de Malco, que Nosso Senhor vai colocar no lugar, né? E não sei se isso de fato aconteceu, mas é bem possível, provável. No filme do Mel Gibson parece até que aquele homem tem ali um princípio, né, de conversão a partir daquele milagre, mas aqui vejam a contradição, porque diante de uma mera criada e diante ali de um grupo de pessoas que acompanhava essa criada, São Pedro fraqueja na fé e trai gravemente Nosso Senhor. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguiu de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não o conheço. Pouco depois, viu o outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não o sou. Passada quase 1 hora, vejam que não é um fato que dura pouco tempo, né? Passada quase 1 hora, então ele teve tempo de refletir, ele teve tempo de se arrepender. Isso chama a atenção também. Não foi como no filme do Mel Gibson, né? Que, claro, cinematograficamente, né, se justifica que ele fizesse daquela maneira para ficar mais dinâmico, mas
Na escritura, passada quase 1 hora, afirmava o outro. Então ele teve tempo para refletir sobre o que ele tinha feito, se arrepender. Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Então, vejam que o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo é que leva São Pedro à contrição, né? ao arrependimento. Leva São Pedro a essa humildade, né? É impossível ter arrependimento sem humildade, sem se humilhar, né? O arrependimento, ele envolve uma humilhação, né? Humildade tem a ver com a terra, né? A questão lá do humus, né? Que a gente aprende na escola, a gente esquece quase tudo porque a gente não aplica depois, né? Mas algumas coisas ficam. Essa questão do humus, né? De alguma maneira, até por conta de tanto ouvirmos, né, falar de humildade, ela de alguma maneira fica, né? Pelo menos ficou no meu coração. Então, a humildade tem a ver com a terra, né? Com se rebaixar, né? Mas, evidentemente, o rebaixamento diante de Deus, né? Uma humilhação diante de Deus, né? Que nos eleva, né? Quem se elevar será humilhado, quem se humilhar será exaltado, diz nosso Senhor depois daquela parábola, né, do publicano e do fariseu, né? O fariseu que se exaltava e o publicano que rezava com humildade, né? Tende piedade de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Era até uma oração parecida com a oração de São Pedro diante da pesca milagrosa. E o que é bonito é que depois deste olhar misericordioso que faz com que São Pedro chore amargamente os seus pecados, e aqui já é um princípio da sua conversão, que depois vai se consolidar com a ressurreição. Parece que há uma aparição de nosso Senhor, parece não, certamente há, porque ela é mencionada no Evangelho de São Lucas, e o próprio São Paulo menciona uma aparição exclusiva para São Pedro que não está narrada na Escritura, apenas mencionada. Haverá essa aparição lá no apêndice do Evangelho de São João, que é aquela belíssima passagem da pesca milagrosa, da segunda pesca milagrosa. E aqui a gente vê também a sensibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que tem assim a sensibilidade de, depois de ter sido negado 3 vezes, tem a sensibilidade de reiterar o amor de São Pedro por 3 vezes, e também a sensibilidade de voltar, né, a outra pesca milagrosa, né? Tudo tinha começado na vida de São Pedro com Nosso Senhor em uma pesca milagrosa, e aqui Nosso Senhor se reconcilia, né, poderíamos dizer, com São Pedro em outra pesca milagrosa. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Vejam que é o mesmo lugar, é o mar da Galileia. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então, por mais que aqui eu já vi padres, né, sacerdotes dizerem tanto que essa pesca é um sinal, né, de que os apóstolos estavam a, de alguma maneira, voltar para uma vida velha, como não, né? Como não, simplesmente era uma pesca até para ter alimento, né? Mas mesmo que não seja na vida deles, na nossa muitas vezes isso acontece. Diante das nossas misérias,
diante dos nossos pecados, nós temos a tentação de desistir da vida de fé. E isso não é humildade, muito pelo contrário, isso é orgulho. Judas tirou a própria vida, e isso não tem nada de humildade, isso é desespero, né? Desespero é um pecado gravíssimo contra a virtude da esperança, quem desespera da própria salvação, e é o orgulho daquele que não quer se humilhar e pedir perdão. Então, mesmo que na vida dos apóstolos essa pesca não fosse um retorno à vida velha, isso eu já vi dividir opiniões entre pregadores e não me arrisco a entrar neste mérito, sou um simples catequista, mas o fato é que na nossa vida essa dinâmica acontece. Na nossa vida, quando nós pecamos ou quando nós incorremos nos mesmos pecados, o que é muito comum, vocês que são quase santos, isso não vai acontecer com vocês, mas eu que confesso com frequência, muitas vezes eu falo os mesmos pecados, eu fico até com vergonha quando o padre é o mesmo e fala, caramba, ele vai lembrar da última confissão. A gente até reza para o padre ter uma amnésia parcial ali, mas o fato é que nós podemos ficar tentados a desanimar, né? A voltar à vida velha. Então, para nós, essa volta dos discípulos ao mar, ao lago, ao mar de Genezaré, ao mar da Galileia, é um sinal dessa volta à vida velha. E vejam como não é esse o caminho. O caminho é se humilhar diante da poderosa mão de Deus, se humilhar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe, quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? Ou tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estende
estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Então aqui já está também nosso Senhor que indica de alguma maneira o martírio, né, de São Pedro para ele, né? A morte que ele teria, né, que entregar-se, derramar o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu chamaria a atenção aqui primeiro é mais uma vez a confiança, né, a humildade de São Pedro e dos seus companheiros de lançar a rede depois de uma noite sem pesca, e depois a nudez de São Pedro, né? Chama a atenção, é evidente, não se trata de uma imodéstia simplesmente, né? Não se sabe se era uma nudez completa, isso nem vem ao caso, mas o fato é que só havia homens ali e não houve nenhum tipo de pecado, por óbvio, mas essa nudez qual é a nudez que nós devemos aqui nos inspirar? É uma nudez espiritual, é uma nudez interior, né? Quando nós, né, reconhecemos o nosso nada diante de Deus, nós irmos, lançarmos-nos, né? E aí a gente lembra, pelo menos me veio agora aqui, eu me recordei da primeira pesca milagrosa, quando Nosso Senhor fala, porque a Ave Maria não fala ide para águas mais profundas, né? Mas ela fala faze-te ao largo, mas algumas traduções vão colocar vai para águas mais profundas, e aqui São Pedro nu, ele se lança às águas, né? É o que está escrito aqui, lançou-se às águas. Então é isso que nós devemos fazer, com humildade, com a humildade de São Pedro, nós devemos nos lançar para águas mais profundas, nos lançar em direção a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, né, São José, aos nossos anjos da guarda, os santos da nossa devoção, pedirmos sempre o auxílio do Espírito Santo, sabedores de que é Ele que ama em nós, né? Quem ama em nós é o Espírito Santo de Deus, Ele é o amor de Deus, né? Que vem em nosso socorro, porque nós não somos capazes de amar. E então que essa humildade de São Pedro seja um modelo. Aqui mais uma vez então a vocação de São Pedro, né, apacenta os meus cordeiros, mas a necessidade do amor a Cristo, né? Sem este genuíno amor a nosso Senhor Jesus Cristo, nós não faremos nada de bom. E esse amor a Cristo é fruto da graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus em nós que ama a Cristo, e por amor a Cristo, nós amamos a nós mesmos e ao próximo. Então que a gente possa ter essa humildade de São Pedro, que nós possamos diariamente, mesmo que vestidos, né? Com certeza vestidos, né? E inclusive bem vestidos, eu mesmo preciso melhorar nisso. Nada impede que a gente reze, né, com qualquer tipo de vestimenta, né? Mas quando a gente vai fazer uma oração mais formal, quando acontece na igreja, convém se vestir bem, né? E se vestir de maneira adequada, porque ali nós iremos encontrar com o nosso Senhor, né? Então, a postura, a vestimenta também indica a reverência, mas não importa a vestimenta externa, para isso que eu vou falar, que nós estejamos sempre nus, no sentido de totalmente entregues, totalmente desarmados, totalmente humildes nas mãos de nosso Senhor, para que Ele faça conosco o que Ele quiser. Eu diria que essa é a grande lição da vida de São Pedro, uma das grandes lições da vida de São Pedro, a sua humildade, né? Um homem simples, né? Sem grandes prerrogativas humanas, um simples pescador. Isso não é discurso, né, de teologia da libertação, isso é a verdade. Era um homem simples de fato, um homem humilde, um homem sem instrução, mas que foi de fato escolhido, eleito por Deus para ser
o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos, né? E hoje, como dizia o Padre Paulo, resplandece no céu em grande glória, acima, né, de todos os outros apóstolos, acima inclusive de São Paulo. E então é evidente, o nosso chamado não é esse, né? Isso a gente pode ter certeza, mas nós somos chamados à santidade e nós precisamos crer nisto. Não podemos ser pusilânimes espirituais, né? Pusilânimes em matéria espiritual. Pusilânime é quem tem a alma pequena, quem pensa pequeno. A gente tem que ter essa magnanimidade de saber que nós somos chamados para o céu, que nós somos chamados para a perfeição cristã. E se a graça de Deus foi capaz de transformar um simples pescador da Galileia nesse grandioso santo, ela também é capaz de transformar a nós, grandes miseráveis, grandes pecadores, transformar o nosso nada em santos, não para a nossa vaidade, mas para a glória de Deus. É exatamente isso, porque se tiver vaidade não haverá santidade, né? A humildade, dizia Santa Teresa de Ávila, é a verdade, né? A humildade é a verdade. Nós devemos ser humildes porque nós de fato não somos nada diante de Deus, e se somos alguma coisa é por graça dele. Então a humildade é a verdade. Vamos rezar então o Ângelus. Pelo horário a gente pode até rezar lá fora, é melhor, ou pode ser aqui dentro? Então vamos rezar lá fora. Até a próxima. Fiquem com Deus.